Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da sexta semana do tempo comum. Amanhã nós vamos iniciar todo o ciclo da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, Jesus estava na barca com os seus discípulos, e eles haviam se esquecido de levar pães. Por isso Jesus, olhando para eles, disse: Tomai cuidado com o fermento dos herodianos e também dos fariseus. Eles pensavam que Jesus estava falando disso porque eles tinham se esquecido dos pães. Jesus então, olhando para eles, perguntou-lhes: Por acaso não compreendestes nada ainda? Por acaso a vossa mente está obscurecida? Por acaso ainda não entendestes? Quando eu multipliquei 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos vocês recolheram de sobra? Eles responderam: 12. E quando eu multipliquei 7 pães para 4.000 homens, quantos pães vocês recolheram ainda de sobra num cesto? Eles responderam: 7. Então Jesus concluiu: E vocês ainda não compreenderam tudo isso? Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dando nossa parada a partir de amanhã nesse tempo comum, porque nós vamos iniciar todo o ciclo da Quaresma, que vai começar com a quarta-feira de cinzas, onde eu e você iremos colocar as cinzas sobre nossas cabeças numa atitude penitencial de 40 dias, para celebrarmos todo o tempo da Páscoa e assim renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Por isso que esse tempo da Quaresma é um tempo sagrado para nós, é um tempo muito importante para que a gente possa reacender em nós o dom da fé, reavivar em nós a graça santificante do Senhor. Na primeira leitura de hoje, ainda do apóstolo Tiago, nós vamos refletindo com ele algumas condições naturais da nossa vida, onde ele vai dizer, por exemplo: quando vocês estiverem passando pelos sofrimentos da vida, quando vocês estiverem passando pelas tentações da vida, não penseis que Deus é o tentador, porque Deus não pode ser tentado e Ele também não pode tentar ninguém. Mas todas essas dificuldades e todos esses sofrimentos e contradições são em decorrência da concupiscência que habita em cada um de nós. E a concupiscência vai gerar o pecado, e o pecado também vai gerar a morte. Por isso ele vai dizer que toda a dádiva perfeita, toda a graça total nos vem do Pai Celestial, do Pai das luzes, aquele que não muda, aquele que não se transforma, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por isso o apóstolo Tiago nos recorda das dificuldades que eu e você teremos na nossa vida, das provações e tentações que todos nós experimentaremos. E diz ele: as tentações e os sofrimentos, se forem comprovados com a nossa fé, firmados na nossa fé, vão produzir a perseverança. E a perseverança, consequentemente, também vai produzir a esperança. Por isso, o apóstolo recorda a mim e a você que mesmo caminhando na barca de Jesus, mesmo estando na presença de Jesus, todos nós passaremos por esses momentos de dúvidas. Todos nós experimentaremos uma aridez espiritual e aquele sentimento de que às vezes estamos sozinhos na batalha, de que Jesus está ausente. Por isso, na barca de Jesus hoje, nós encontramos Ele juntamente com os seus discípulos. E os discípulos estavam ainda preocupados porque tinham se esquecido dos pães. Não haviam levado os pães necessários para a viagem. Mas eles têm um pão, um único pão, o pão do Evangelho, o pão da presença de Jesus. Mas como ainda a dúvida paira sobre seus corações, como eles ainda têm muita dificuldade de acreditar naquele homem chamado Jesus de Nazaré, eles passam pela experiência do abandono, eles passam pela experiência da insegurança, e todos nós passaremos também por essas experiências. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé cristã não é uma realidade estática.
A fé cristã não são certezas. A fé cristã é assinar um cheque em branco para o Senhor, para que Ele conduza as nossas vidas. Por isso, dentro desta barca hoje, ainda que Jesus esteja presente, nós encontraremos as dificuldades dos discípulos da primeira hora em acreditar, como também os discípulos de hoje, que sou eu e você. Quantas vezes também nós passamos pela experiência da dúvida? Quantas vezes nós passamos por essa experiência de insegurança? E quando nós estamos mergulhados nessa experiência da dúvida, a gente vai querer atirar por todos os lados como uma roleta russa. A gente vai querer abraçar tudo porque temos medo de ficar solitários. E quando nós não confiamos mais na presença de Jesus, quando nós não confiamos mais, quando passamos por essa síndrome de insegurança, nós vamos querer também concentrar as coisas, concentrar tudo em nossas mãos. Daí então o fermento dos fariseus, que é a apostasia do coração, a falta de fé, um coração endurecido, um coração que não está aberto para crer, um coração que é oposição a Jesus. E também o fermento dos herodianos, a concentração daqueles e daquelas que, quando não confiam mais na providência de Deus, quando não confiam mais na assistência de Deus, vão começar a colocar sua confiança e sua esperança em bezerros de ouro, que podem ser as suas contas bancárias, os seus carros e a sua posição social. E é interessante isso porque todos nós passamos por esta experiência. Às vezes a gente parece perceber que um dos grandes problemas da igreja em todos os tempos chama-se fé. Fé, porque quando o coração vai ficando vazio, quando a dúvida fica muito enraizada na vida dos homens e das mulheres, eles vão se sentindo solitários. Por isso eles estarão na barca com Jesus, porque a barca é a igreja. A barca é a igreja onde eu e você estamos com Jesus. Existe um pão ali, que é o pão do Evangelho, o pão que nos alimenta, o pão que é Jesus, o pão que é a palavra de Deus. Mas mesmo assim, aqueles discípulos, estando na presença de Jesus e tendo para eles um pão, eles ainda se sentem inseguros, porque eles ainda não confiam plenamente em Jesus. Eles ainda não compreenderam plenamente quem é Jesus de Nazaré. E a grande pergunta do apóstolo Marcos, em seus evangelhos, é que cada homem e cada mulher chegue a responder existencialmente: quem é Jesus em minha vida? Por isso Jesus começa todo um diálogo com os discípulos da primeira hora, e que pode ser o diálogo comigo e com você. E a primeira pergunta, ou a primeira afirmação que ele vai dizer é: tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a apostasia do coração, a falta de fé. Tome cuidado com o fermento dos herodianos, que é a concentração doentia, exagerada, daqueles que só confiam nas suas posses. E ele vai perguntar aos discípulos: por acaso vocês ainda não compreenderam? Será que vocês não entenderam? Porque realmente os discípulos parecem-nos que não compreenderam. Eles não compreenderam. O que eles querem, também como muitos de nós, é um Jesus gênio da lâmpada para resolver os problemas, para a satisfação das nossas necessidades básicas, mas para segui-lo, nem todos querem segui-lo, nem todos, mas querem usufruir como um usuário. Por isso Jesus pergunta: será que a vossa mente ainda está obscurecida? Será que vocês não compreenderam o sentido dos gestos e o que eu realizei ao multiplicar os pães? E a última pergunta de Jesus ficará para mim e para você: será que vocês ainda não compreenderam? Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com tu santo e veraz mandamento. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. Paz e bem. Uma abençoada quaresma para todos.